Olá! No Salto para o Futuro de hoje, o terceiro programa da série Linguagens Artísticas da Cultura Popular, vamos falar sobre os grupos artísticos nos espaços educacionais, a busca de talentos e a contribuição da arte popular para a construção da cidadania. São nossos convidados a integrante do Núcleo de Cultura Popular Céu na Terra e regente do Coral Infantil Loas e Luas, do Colégio São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro, Norma Nogueira. A professora do Núcleo de Artes Alencastro Guimarães, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e integrante da Companhia Folclórica do Rio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mônica Ferreira Luquete. E o animador cultural do CIEP 267, Maria Aparecida Lima Souto Tostes, em Miracema, no Rio de Janeiro, Jorge Xavier da Silva. Participe você também do Salto para o Futuro. O CIEP Samora Machel e o Colégio São Vicente de Paulo, ambos no Rio de Janeiro, incorporaram aos seus projetos político-pedagógicos oficinas e atividades que ajudam a conhecer e a reinterpretar o folclore e a cultura popular brasileira. Vamos conhecer os projetos. Villa-Lobos, um compositor do século passado, e que viajou o Brasil todo, resgatando várias cantigas de roda, escrevendo, compondo melodias em cima das cantigas de roda. Assim como o compositor Villa-Lobos, os alunos do CIEP Samora Machel, na comunidade de Nova Holanda, no Rio de Janeiro, também contribuem para a preservação das cantigas de roda e ainda viajam pelo universo da cultura popular brasileira. Isso que vocês viram hoje foi um pouco do nosso repertório do canto coral, que são cantigas de roda que a gente resgata, aquelas cantigas esquecidas que as crianças não brincam mais, essa época de videogames. A gente pega essas cantigas, resgata isso e dá uma releitura a essas cantigas. O projeto Cidadania oferece oficinas de música e dança para os alunos. Não adianta você ser cidadão de um lugar que você não conhece. Então, as crianças primeiro têm que conhecer o Brasil, como ele é formado, a sua cultura. E depois que ele conhecer a sua cultura, eu acho que ele vai começar a valorizar o próprio país onde ele mora. E o contato com o rico universo cultural do país, além de ampliar o repertório, diverte a garotada. Qualquer música, funk, forró, baile, músicas engraçadas. Porque a gente tá sempre com os amigos, os colegas, assim, sempre juntos. E de vez em quando eles inventam sempre alguma coisa e você participa, acaba gostando. Saber fazer as coisas, que é muito mais fácil de arrumar alguma coisa fazendo esses tipos de oficina no futuro. No Colégio São Vicente de Paulo, o coral Loas e Luas ensaia o musical As Pastorinhas. E durante todo o ano, os alunos têm contato com outras manifestações artísticas do povo brasileiro, como o jongo e o mamulengo. Os alunos ainda construíram um espetáculo que conta como foi o nascimento do menino Jesus. Como é que vocês fazem para contar essa história? A gente canta e também dança. O que você sente quando você está cantando, Thiago? Eu sinto alegria. E por que você acha que você fica alegre? Eu fico alegre porque eu gosto de cantar. Toda aula é um ritual de chegada, então a gente tem aquela fase de receber. Para a recepção deles, a gente costuma fazer um aquecimento corporal e um aquecimento vocal.
Norma, Mônica, Xavier, muito obrigado por terem vindo. Norma, você que está em sala de aula, lidando com os alunos no dia a dia, qual a importância na escola abrir espaço para se trabalhar com grupos na formação artística, né, da cultura popular brasileira? Você trabalha isso em sala de aula, mas eu queria que você falasse também da conscientização que deve haver na comunidade escolar para a abertura de espaço para se trabalhar dessa maneira. Tá, primeiro eu gostaria de agradecer a minha participação aqui no programa e queria dar boa noite aos cursistas da TV Escola, tá? Aí vou contar um pouquinho da ideia no São Vicente, que eu trabalho há 11 anos, de criar o grupo artístico dentro do espaço escolar, né? E vários outros trabalhos em que se permite que dentro de uma escola crie espaços para as crianças fazerem as suas produções artísticas, um espaço de canto, de dança, de teatralização, para que eles experimentem esse sentimento de troca e de criar mesmo os seus próprios espetáculos. Isso é muito importante. E eles escolhem para participar, é livre e, na verdade, eles são a ideia do espaço assim, a busca mesmo de construção, de instrumentos, de histórias, de assuntos, em que eles mesmos entre si resolvem fazer as brincadeiras com muita alegria. E eles se sentem pertencendo de um grupo diferente, eles têm a possibilidade de sair do espaço da escola para se apresentar na cidade, nos bairros vizinhos. Enfim, é uma alegria muito grande para essas crianças. Mônica, e você? Você tem uma presença hoje profissional ligada à cultura popular, mas como aconteceu esse envolvimento? Isso foi por acaso? Não, eu acredito que isso faz parte da minha história, enquanto pessoa e que foi se desencadeando até a questão da minha profissão. Bom, na universidade eu despertei para essa construção, porque eu tive a possibilidade de trabalhar com a cultura popular através das aulas de danças populares ministradas pela professora Leonora Gabriel. E nessas aulas, a gente era tocado a buscar a nossa história. E nesse movimento de buscar a minha história, eu fui vendo que, desde que eu comecei o meu ingresso na escola, no jardim de infância, eu fui trabalhada, despertada para essa cultura. Quando eu estava no jardim, a professora Sônia trabalhou comigo o coco, trabalhou comigo as cirandas. E eu fui crescendo e fui vendo esse meu interesse. Aí eu tenho descendência portuguesa e fui buscar dentro de um grupo que chama Grupo Irmãos Pepinos, no bairro onde eu moro, que eles trabalham com a cultura popular portuguesa. E fiz parte desse grupo durante 3 anos. E quando eu cheguei na universidade, a primeira possibilidade que eu tive de buscar esse conhecimento, eu me entreguei de corpo e alma. E aí, essa construção foi sendo desperta e eu fui buscar no meu envolvimento profissional essa linguagem popular. Hoje eu faço parte como já foi dito aqui, eu faço parte de um grupo de danças populares e também leciono no Núcleo de Artes do município, dando uma oficina que se chama Ritmos Brasileiros. É isso, as coisas não acontecem por acaso, né, Mônica? Xavier, nos 2 primeiros programas dessa série, nós tivemos a oportunidade de conhecer, né, a importância do trabalho que vem sendo realizado por você e outros companheiros no CIEP 267, em Miracema. O que eu gostaria que você comentasse é como vocês estão desenvolvendo esse trabalho que tem como base a escola, né? Tudo acontece dentro da escola, ou seja, a escola se tornou em Miracema um núcleo importante de reintegração, né? De busca de manifestações que estavam perdidas, né? Boa noite, professores. Boa noite aos cursistas da TV Escola. Realmente a gente tem feito esse trabalho lá na nossa comunidade e assim, a gente tem... O primeiro passo é buscar o projeto político-pedagógico, né? É saber discutir esse projeto com os professores, né? Com os interessados na escola, né? E aí sim, a gente
partir daí a gente começa a desenvolver com os alunos, né? Mas o importante mesmo que a gente tem lá é o projeto político-pedagógico. Nada é feito, né, sem o conhecimento dos outros profissionais, né, da direção da escola, dos orientadores e principalmente dos alunos, né? Você não elabora um projeto, não escreve e vou fazer assim, não. Você leva para os alunos, você informa para eles o que vai ser feito, busca o interesse de cada aluno. Esse que é o trabalho, por isso tem dado muito certo o nosso trabalho lá, né? Porque a gente busca o interesse nos alunos, né? E principalmente na comunidade, uma comunidade forte, uma comunidade onde tem essas manifestações no dia a dia, isso para a gente também se torna muito importante, muito mesmo. A participação é da Ciseni de Goiás. Olá, Ciseni. Olá, boa noite. Falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. Os jovens têm vergonha de demonstrar a sua cultura e a escola reforça isso. O que fazer para resgatar a cultura nos jovens e despertar neles e na escola que a cultura é nossa identidade? Boa noite e obrigada. Muito obrigado a você, Ciseni. Norma, talvez a resposta esteja na situação em que acabamos de ver no vídeo, né? Você trabalha com crianças, é daí que se deve começar, né? Com certeza. E também a escola, eu faço grandes projetos na minha escola. Eu sou tão apaixonada com cultura popular e associado a esse trabalho, eu venho desenvolvendo um grupo artístico meu, que é o Céu na Terra, em que a gente acompanha todas as festividades do calendário do ano, dançando, pesquisando, viajando. Então eu fico com uma bagagem, eu fico muito fortalecida com esse meu coletivo e eu costumo criar projetos em que eu levo na escola. Eu convido, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem o Jongo da Serrinha, eles já foram na minha escola e a preparação disso, a vinda deles é muito trabalhada em todas as outras atividades também, com a biblioteca, com a parte de... Tem uma interdisciplinaridade bem interessante o colégio e levo também... A Companhia Folclórica já foi no colégio, todo ano a gente tem um merecimento de trazer, olha, o Boi Pintadinho de Santo Antônio de Pádua já esteve no São Vicente, Pastorinha de vários lugares, para poder eles sentirem, por exemplo, também as crianças guaranis. Nós fizemos um projeto, um ano em que a gente fez esse intercâmbio. Então eu acho que o jovem, ele precisa mesmo que sejam estabelecidos contatos com manifestações que ele não imagina, mas que é uma herança da gente. Verdade. Coisa... A pergunta agora é da Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Como a sociedade local deve valorizar os grupos artísticos da terra que há tempo estão esquecidos? Boa noite e obrigada. Muito obrigado pela sua participação, Maria José. Mônica. Eu acho que a gente começa a pegar pela fala da Norma, né? Que traz para dentro do espaço escolar as manifestações que estão acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso fortalece a cultura de quem pratica a cultura, né? Quem produz a cultura, e faz com que aquele que assiste valorize cada vez mais essa produção e se identifique. Porque eu acho que na pergunta anterior também fala um pouco, tem a ver um pouco com essa pergunta de agora, porque a gente não pode esquecer de que cada aluno traz com ele, como eu falei da minha história, cada aluno traz a sua história. E essa história tem que entrar na escola. E quando essa história entra na escola e o professor consegue fazer uma ponte, uma relação com aquilo que ele está trazendo de fora desses grupos autênticos, ou de projeção, como é o caso da Companhia Folclórica, e dá esse espaço para esse aluno se relacionar com esses fatos populares, o aluno acaba se reconhecendo, porque em tudo que a gente faz, em tudo que o povo produz, existe uma questão particular e uma questão universal. E que nesse movimento acaba que a gente se identifica, se acha ali, né? Mônica, perguntas?
Pergunta da Ariadne, da TV Escola de Rondônia. Ela diz que eles já tiveram a presença de grupos de teatro e dança nas escolas, mas esses grupos, depois de algum tempo, acabam se desfazendo. O que fazer para que grupos artísticos desenvolvidos dentro dos espaços educacionais permaneçam incorporados à escola? Professor Xavier, qual é a sugestão? Que os alunos vão crescendo, né, vão tomando outras atividades, e aí? Que legal, né? Como deixar essa raiz fixada? Pois é. Importante nisso tudo é que você não forme o grupo e ele dance só na escola, que ele fique só naquele espaço que a escola reservou para ele. Importante da formação desse grupo na escola é que ele tenha também a participação na sua comunidade, que ele possa participar das festas da comunidade, né? Carnaval, festas juninas, festas de bairro, que todas essas manifestações cabem nessas festas, né? Então é legal que as pessoas, além de formar o grupo, dê para ele a oportunidade de participar na comunidade, até mesmo de sair da sua cidade, né? De viajar, de levar essa manifestação que ele ali ensaiou, que ele fez, para outros locais. Isso é muito importante, porque ele não fica só dentro da escola, o aluno não vai ficar cheio com aquilo, né? Perturbando assim, mas outra vez, não. Hoje nós vamos sair, hoje nós vamos apresentar em outra escola, hoje nós vamos apresentar em outra cidade. Isso é importante, isso fica legal e o aluno passa a se sentir até mais... bem para cima, né? Importante, né? Sem dúvida. Mônica, você também concorda com isso? Concordo. Eu queria falar que eu trabalho num núcleo de arte e lá as crianças vão para aprender arte. Eu, como já disse, trabalho com cultura popular. Mas a gente não trabalha com a reprodução fiel, a gente trabalha com recriação, né? E nesse movimento de recriar, o aluno vai se sentindo produtor também de cultura. E essa forma de sair da escola, que o Xavier acabou de falar, essa possibilidade do aluno mostrar o seu trabalho, realmente fortifica esse envolvimento, grupo, né? Esse grupo. Agora, existe eu acho que existe um problema também, porque os alunos vão crescendo. Isso. E eles vão tendo que procurar outros espaços, outros interesses. Isso é uma vertente. E outra é que, às vezes, esses grupos precisam de incentivo do Estado também. Quando ele se forma, quando ele fica forte, maduro, ele precisa ter um incentivo, porque a gente estimula as crianças, estimula os adolescentes, e aí essas pessoas ficam estimuladas e vão para onde? Aonde a gente vai colocar esse grupo tão... rico, né? e produtor de cultura. Onde a gente vai colocar essas pessoas? Então, acho que é um problema, né? É um problema, e acho que as autoridades, assim, o Estado, os municípios, têm que pegar e têm que se responsabilizar. Encontrar uma resposta para isso. Porque motiva a gente a fazer esse trabalho e depois isso se perde. Perfeito. A participação agora é da Iraci, de Goiás. Olá, Iraci. Boa noite, mãe. Sou a professora Iraci, do Teleposto de Iporá, Goiás. Nossa pergunta é: qual a melhor forma de sensibilização para desenvolver projeto na escola que tenha como objetivo resgatar a cultura de nossa comunidade e de nossa gente? Obrigado e boa noite. Muito obrigado por sua participação, Iraci. Norma. Eu quero até contar, é uma experiência que eu tive com a Folia de Reis, que nós somos muito amigos, a Folia de Reis da Mangueira, a gente fez um contato muito forte no nosso colégio. Então, a folia foi e as crianças que tocam folia do bairro e o mestre, ele teve a oportunidade de estar no nosso espaço e a gente também saiu para vê-los no espaço deles. Então, logo de cara, assim, as crianças começaram a perceber o quanto era importante pertencer àquela folia, porque era muito bom ter uma bandeira da Folia de Reis, a importância daquela bandeira. Então, essa bandeira nós tivemos possibilidade de fazer a nossa, e na sala de aula. Então, nós, com todo o material que a gente trazia de casa, material, criança, a gente mesmo tem as nossas pedrinhas de estimação, os nossos amuletos, aí todos levamos, aí aquela bandeira foi aquele grupo
pertenceu àquele grupo, aí nós botamos o nome daquela folia, e foi a nossa, era a folia do meio-dia, porque ela ia se apresentar numa festa do colégio. Então é todo um cuidado do que significa aquilo na comunidade e por que aquilo vai ter importância para a gente ali. Ele não está caindo de paraquedas, ele vai chegar ali com a gente e a gente vai ter confiança de que, como é bom, a gente está num grupo, então a gente tem uma bandeira, a gente vai criar a nossa fantasia, não vai ser igual a fantasia da Mangueira, o nosso palhaço, que palhaço é esse, por que existia palhaço, de onde veio essa história. Então todas as crianças, elas adoram escutar história, e adolescentes e adultos, você contando um caso mesmo para o seu grupo, que você já tenha vivido e que eles também, enfim, é importante haver esse tipo de bate-papo, de troca de informação. A participação agora é da Josefina, do Amapá. Olá, Josefina. Boa noite, eu sou a professora Josefina Almeida, da Escola Estadual Marechal Castelo Branco, o teleposto do mesmo nome, Castelo Branco, em Macapá, no Amapá. Bom, sabemos que são muitos os projetos para resgatar a cultura popular do nosso país, mas ainda há muito a se fazer. E o que fazermos para que alcancemos este propósito? Boa noite, obrigada. Muito obrigado, Josefina. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro. Xavier, vocês iniciaram esse projeto no CIEP 267 em Miracema, de resgate e de redescoberta, né, dessas informações culturais. Não é de há muito tempo não, né? É recente, Isso, né? Muito recente. Como é que foi o primeiro passo? Olha, a verdade é que os alunos, eles já trazem também da comunidade, trazem de casa toda essa bagagem, essa coisa, principalmente quando a comunidade é pequena, né, mais juntinha ali. E a gente traz como passo importante, antes de trazer os alunos à manifestação, é trazer o mestre, levar para a escola o mestre, levar para a escola a parteira, né? As pessoas que são envolvidas com a cultura popular, e não só apresentar para eles, esse aqui é o senhor fulano de tal da folia. Não, é contar a história desse senhor para essas crianças, né? Fazer com que eles conheçam a história de vida dele, o tempo de que ele está naquela manifestação, por que eles estão naquela manifestação, aquilo tem algum bem para ele, aquilo traz para ele alguma satisfação, né? Esse que foi um caminho que a gente procurou levar para as crianças. Porque tudo tem que ter satisfação, né? Não adianta a gente querer impor as coisas assim de uma maneira, né, como impor. Não, a gente procura, além de valorizar a pessoa que já está fazendo aquilo, dar toda a história, mostrar para eles todo o valor que tem uma manifestação e o que a pessoa alcança com aquilo que ele está fazendo. No próximo bloco, vamos conhecer as oficinas culturais de uma escola em Miracema, no interior do estado do Rio de Janeiro. Até já. Dança, música, artesanato e a proposta de não deixar para trás as tradições de toda uma comunidade. É o que acontece no projeto de oficinas culturais realizado por uma escola de Miracema, no interior do estado do Rio de Janeiro. Uma escola que abriu as portas para a comunidade mostrar a riqueza de suas manifestações culturais e que trabalha para manter vivos o boi pintadinho, o mineiro pau e o caxambu. Eu fui buscar meu boi, a boiada toda junta, a maleta onde estou. A animação é um dos principais ingredientes da Oficina de Cultura, um projeto do CIEP 267 da cidade de Miracema, em parceria com animadores culturais da região. A ideia da oficina de folclore é para resgatar a cultura que tem na nossa comunidade, que é muito rica, muito grande, muito diversificada. As oficinas acontecem para que as manifestações possam ser apresentadas. São nas oficinas que a gente fabrica, que a gente constrói todas as indumentárias, as máscaras, as bonecas, todas essas coisas, para que depois a gente possa vir para a praça, vir para a rua, vir para a comunidade e mostrar o que é a manifestação. Além da preparação dos figurinos e de outros instrumentos utilizados nas apresentações, as oficinas de folclore também possuem um caráter didático. Dá uma visão diferente, a visão assim do conhecimento, o que é uma folia de reis. Roupas e acessórios prontos, é hora da apresentação. E o repertório é variado. Tem caxambu mirim. Caxambu é uma dança que vem da África, somente só pelos negros. Tem o mineiro pau. Mineiro pau é uma dança que foi começada uns tempos atrás, quando a mulher, que é a boneca,
que queria comer o coração do boi. O marido dela foi lá e deu. Foi lá, mataram o boi, botaram uma pessoa dentro do boi de dono, porque senão o dono ia descobrir que mataram. E saíram andando por aí começou o Mineiro Pau. E tem a Folia de Reis. É um grupo de pessoas que se reúne e sai de porta em porta pedindo esmola. Para se reunir, que as pessoas se reúnem e fazem uma festa. Todo o repertório foi definido e incorporado ao projeto político-pedagógico em 2004, com a participação da comunidade, numa iniciativa apoiada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da cidade. Nós fizemos pesquisa na comunidade para saber quais são as culturas que eles têm, a bagagem cultural que eles têm para trazer para a escola. Nós começamos mesmo firme esse ano, né, que nós fizemos um projeto no PPP, nós anexamos um projeto ao PPP, onde a gente queria valorizar a cultura aqui da nossa região e principalmente da nossa comunidade. Um dos principais fatores, além do lazer, do entretenimento, da diversão e de manter também a tradição, é de dar uma opção a essas crianças. O interior ele não tem muitas alternativas. E talvez a alternativa, até uma profissão, esteja aí com o futuro garantido através da música, através do folclore. Além de atuarem como dançarinos, músicos e artesãos, os jovens participantes das oficinas de folclore do CIEP têm um outro importante papel a desempenhar. A gente aprende, aí vem outras crianças, nós passamos para as outras crianças, assim, aí vai subindo, aí vai nascer no meio do pau. O resgate nosso é esse, é manter essa cultura, que essas crianças cresçam dando continuidade a isso. Que morra o folião, que morra o palhaço, então ele já vem criando essa cultura. A gente não quer que isso morra aqui em cima. Xavier, nós vimos que os alunos Nathalie, Diego e João souberam interpretar muito bem, né, definir bem o significado de cada dança, né, do folclore que vocês desenvolvem em Miracema. Esse é um resultado prático do trabalho que vocês estão desenvolvendo? Sem dúvida, porque você não pode levar para o aluno, dance aí, o que é que você está dançando? Legal você levar para ele a história daquela manifestação, né? Não um resgate, a gente não vai chamar isso de resgate, né? Mas ele tem que saber a história, ele tem que saber de onde vem tudo aquilo que ele está fazendo, o que significa uma figura dentro daquela manifestação. Ali o aluno falou do boi, né? Falou da boneca, que significa a vida. Então a gente acha muito importante, não só colocá-los para dançar, para cantar, mas sim aprender a história da cultura popular brasileira, que é muito rica, muito interessante e que além de ensinar para eles as danças, as coisas, também dá uma abertura grande para o português, para a matemática e para outras matérias que eles estão aprendendo na escola. Mônica, você tem outras perguntas? Eu tenho uma pergunta para a Norma, do professor Cláudio Rocha, do Sesc Casa Amarela. Ele diz que você há pouco falou que as datas comemorativas são trabalhadas pelo grupo que você mantém na escola. Ele quer saber se esse trabalho é paralelo ao currículo escolar ou se as aulas semanais também são usadas para esse fim. Vou falar para o Cláudio Rocha, né? Olha, o trabalho relativo ao Céu na Terra, que eu estava falando, o Céu na Terra é um grupo particular, é um grupo meu de música, de canto, de dança, em que a gente trabalha o ano todo. A gente faz bloco de carnaval, até no bairro de Santa Teresa, a gente faz a folia de Natal da gente. É um trabalho artístico do Grupo Céu na Terra. E, eventualmente, a gente vai à minha escola, que é o São Vicente de Paulo. Agora, no São Vicente, esse grupo artístico do coral, que é o Coral Loas e Luas, no qual as crianças, todo início de ano, elas recebem uma fichinha de inscrição, aí elas desenham um retrato, elas falam de onde elas são, onde elas nasceram, o que elas gostam. Então, elas
entram para o grupo que chama Loas e Luas, do São Vicente. Esse grupo, sim, eu estimulo também eles trabalharem o ano inteiro. Então, assim, eles fazem a apresentação durante o ano na escola. Assim, a maio eles fazem uma feira de linguagem, aí eles se apresentam, festa junina, enfim, aí a gente faz todo esse trajeto do calendário também. Tá? Então, só para não confundir isso, e não é dentro do currículo, é um grupo que ele funciona fora do horário, ele funciona no final do período, tá? As crianças acabam o currículo, a escola, aí elas vão para o Loas e Luas, que é para o grupo artístico, no auditório, aí elas lá e a gente funciona à parte, mas trabalhando com as questões do colégio, a gente se apresenta nas festas do colégio, principalmente. Tá. Vamos ouvir agora a pergunta da Micaela, do Rio de Janeiro. Boa noite, sou cursista do teleposto do Colégio Clodomiro Vasconcelos, em Itaguaí. Gostaríamos de saber como trabalhar em nossas escolas que possuem poucos recursos e com turmas com um grande número de alunos. Ok, Micaela, muito obrigado por sua pergunta, muito importante. Mônica, é um tema a ser trabalhado, né? A falta de recursos, né, a quantidade de alunos em sala de aula, é preciso ter criatividade. Muita. É preciso ser um professor pesquisador para estar trabalhando com todas essas dificuldades existentes nas escolas. A gente sabe que não é fácil para ninguém, mas a gente sabe que também quando o profissional tem envolvimento com aquilo que ele faz, ele realiza. Pode não ser daquela forma esperada por ele, mas ele começa um trabalho. Então, assim, as dificuldades não devem ser impedimentos para você. Você é capaz, você é um profissional, você é um pesquisador. E as pessoas, os grupos, estão aí para te ajudar. A minha companhia sempre recebe pessoas para estar ajudando nas pesquisas. Eu tenho certeza que a Norma também, com o grupo dela, também está aberta. O Xavier. Existem tantos espaços no Rio de Janeiro para você contactar. Então, bom, né? Não se desespere. Que bom. Vamos ouvir agora a participação da Joselita, do Amapá. Boa noite a todos os especialistas da mesa. Nós estamos falando do teleposto do SESC Amapá. E a pergunta de hoje ela veio direcionada da cursista Márcia Eliane. Ela afirma o seguinte: geralmente são crianças de classes populares que participam de grupos pouco culturais. Então, nós gostaríamos de saber como incentivar ou trazer as crianças de classes mais elevadas a participarem desses grupos também. Muito obrigada, tenha uma boa noite. Muito obrigado a você, Joselita. Xavier, que sugestões você poderia trazer para a Joselita para possibilitar também a participação? Eu creio que outras crianças, né, também têm interesse em participar. Sem dúvida, desse tipo de manifestação. Né? Tem mesmo, Joselita. Eu vou te dar um exemplo lá da minha cidade, é que o carnaval da minha cidade tem um espaço reservado para as manifestações populares. São os grupos formados lá no município e nesses grupos desfilam milhares de crianças, muitas crianças e de todas as classes. Porque uma vendo a outra, ela está ali observando, né, passa a observar as pessoas ali se manifestando, acabam entrando também para o grupo, né? Então, Miracema tem essa situação assim. O carnaval traz essas pessoas, mostra para essas pessoas o valor dessas manifestações e dessas pessoas que você diz que é da cultura popular e, né? E acho que todo mundo é da cultura popular, né? Basta que a gente tenha a informação correta, né? Tenha aquele veículo que mostra para você o que é aquela manifestação e que dê a oportunidade para você participar. Eu acho que falta a oportunidade, convidar as pessoas, mostrar para elas o que é. Isso é o que falta muito nas pessoas. Ninguém é contra a manifestação, de jeito nenhum. Eu tenho certeza disso. Um pouco mais de informação para essa pessoa que não participa, buscar para ela um interesse para ela, para que ela conheça mais essa manifestação, é importante. Tá certo. Obrigado, Xavier. De nada. Mônica? A orientadora de aprendizagem Dercilene, do Rio de Janeiro,
toma como referência um trechinho do boletim que diz: com outro olhar, com um olhar de vocação multicultural, compreendemos que as culturas humanas são diferentes, mas nunca desiguais. Sendo assim, como o professor deverá ponderar questões resultantes de produtos que envolvam criação artística e situações violentas, como alguns jogos eletrônicos e desenhos animados? Interessante. Norma, você é autora do texto desse boletim, lida com crianças que estão envolvidas hoje pela mídia, pela televisão, tem muita informação sobre questões de violência. Essa é um pouco do que coloca, né, a Decilene na pergunta dela. Decilene, a minha maneira de trabalhar é logo colocar a criança com a mão na massa mesmo. Por exemplo, uma coisa muito interessante eles levam latas agora nesse início de ano, né, que eles se inscrevem para participar da oficina, para pertencerem do grupo, esse grupo artístico. Eles levam latas, eu também convido artesãos que eu trabalho, que eu gosto, para participar do projeto. Eu tenho essa facilidade de poder contar também com algumas pessoas da comunidade. A escola me apoia no sentido de trazer essas pessoas. Então, eles se sentem assim, por exemplo, tocar, percussão, ritmos, é uma coisa que extravasa uma atenção, um sentimento, e também eles se sentem, quer dizer, aqui o samba, todas essas coisas deles estarem batendo mesmo no surdo, no repique, enfim, a gente montar essa parte sonora, instrumental, isso foi uma coisa muito boa. Eles realmente começaram a correr para chegar, para estar fazendo isso, e passou a ser, vamos dizer, de noite, ficar sonhando como é que vai melhorar aquele pandeiro, como é que eles vão fazer surgir o barulho daquele barro que eles mexeram, e é um apito que não está... Enfim, ocupá-los de uma maneira assim, consciente do produto, da arte que eles estão desenvolvendo, de uma coisa que é, vamos dizer, autoral da criança, sabe? Então, acho que buscar isso é muito importante. A participação agora é da Divina Irene, de Goiás. Boa noite, o meu nome é Divina Irene, falo do NTE da cidade de Goiás. Vivemos na cidade de Goiás, onde é comum as brincadeiras, os bate-papos na porta das casas. Como a escola deve acolher esses saberes de forma sistematizada, sem perder a ludicidade dessas manifestações? Boa noite. Muito obrigado, Divina. Volte sempre. Mônica. Bom, eu vivo numa outra cidade, né? Então eu vou te contar, Divina Irene? Isso, Divina Irene. Eu vou te contar uma experiência vivida por mim. Como já disse, trabalho no Núcleo de Arte e eu construo as minhas atividades a partir da história de cada um. E quando essas histórias chegam a mim, eu daí seleciono algum conceito, algum estudo a se fazer da cultura popular com esses alunos. E um ano eu escolhi estudar a cultura negra. E quando coloquei essa história, esse conteúdo para os meus alunos, essa necessidade de trabalhar a cultura negra, porque eram de maioria negros lá na turma, eles vieram para mim e me pediram para estudar o Michael Jackson. Daí eu tomei um susto, mas peguei esse desejo como estratégia e a gente começou a desenvolver um trabalho da movimentação, como eu trabalho com dança, da movimentação dessa dança, do ritmo, da história desse personagem da cultura mundial. E a gente foi, a partir daí, identificando o nosso grupo e depois do nosso grupo identificando a nossa cultura. E quem era o negro? E esse trabalho essa pesquisa resultou numa coreografia que teve para eles uma importância fundamental, que rediscutiu a sua significação, ressignificou a cultura negra para ele e identificou que esses alunos que até hoje eles estão estimulados a buscar o conhecimento da cultura negra. E esse ano que passou, a gente teve no Rio de Janeiro um encontro de jongueiros, eles tiveram a necessidade de estarem presentes nesse encontro para conhecer essa cultura. Que bom. Mônica?
O professor Jorge Xavier Silva, do Teleposto SESC Casa Amarela, ele quer saber como pode elaborar um projeto de preservação de cantigas de roda. Perfeito. Xavier, você poderia trazer algumas sugestões ou a Norma se sentiria melhor? A Norma? Norma, fala para mim. Então tá. Vamos lá, Norma, vamos com você. Eu sou musicista, trabalho com música há muitos anos, regendo corais e tal. O projeto de preservação das cantigas de roda, né? E foi que... Qual é a... Jorge. Oi, Jorge. Olha, as cantigas de roda, acho que é importante incentivar os brinquedos cantados, né? Todas essas, eu brinco muito com as crianças, aproveito, eu aprendo com eles as parlendas. Você também deve aprender isso, que pelos recreios eles ficam dom dom baby, dom baracum baby, enfim, todas essas brincadeiras de coordenação que eles fazem melhor do que a gente, enfim, e eu acho que eu pego um pouco por aí, sabe, de tipo escravos de Jó, aí fazer com as latas e tirando uma lata. E esse projeto de brinquedos cantados, eu acho que ele tem que ser vivido dia a dia na escola, ter um espaço mesmo para isso. Por exemplo, incentivar um projeto de brinquedos. Então, todo mundo da escola, se possível, fazer assim, colecionar, juntar aqueles brinquedos, passar por entrevista, cada um dizer ir para casa, para trazer de casa, perguntar qual é o brinquedo da mãe, da avó, enfim, fazer disso também uma questão importante, né, de quem consegue descobrir mais brinquedos cantados e quais são os mais divertidos, né, porque geralmente, por exemplo, em vários estados do Brasil, você chega no Maranhão, a coisa mais deliciosa do mundo é dançar o cacuriá, por exemplo. Então, eles terem conhecimento também do cacuriá, que é um brinquedo de roda, de todas essas coisas que acontecem, como tem na Bahia o samba de roda, como tem no Mineiro Pau, né? Em Iracema, né? Você podia até falar sobre isso, que já é uma roda e já está resgatando os brinquedos, porque eu acho que brinquedo cantado, você abre os livros, temos os brinquedos do guia prático, todos aqueles recolhimentos do Vila Lobos, né? Então, tem grupos maravilhosos que gravaram CDs, eu até mandei uma discografia com várias maneiras de abordar e de escrever os arranjos, mas eu acho muito interessante que esses arranjos sejam criados pelo grupo, para terem também outro tipo de sons do vento, o trenzinho caipira, que exista um trem e que todo mundo caia na brincadeira. Realmente é para brincar, não é para elaborar muito um projeto. Senão fica muito chato. Senão fica chato, né? Eu acho que... Mônica? E aí, dando continuidade, a pergunta do professor Jorge, ele quer saber então como que com baixo custo ele pode confeccionar instrumentos musicais para desenvolver a cultura popular em comunidades carentes. Mônica, o Jorge também, né, está lidando com isso no dia a dia, né? Além da criatividade, nós vimos que em Miracema os alunos estão participando ativamente da elaboração nas oficinas, né? Legal você ter uma pessoa que conheça também, é importante você ter conhecimento para poder você passar isso para as crianças, né? Agora, os materiais alternativos são muitos, né? Hoje a gente tem a reciclagem, hoje como visão aí do mundo inteiro, né? Qualquer latinha, qualquer copo, você consegue tirar som, consegue fazer um instrumento. Legal que você tenha um pouco de conhecimento de música, né? É importante quando você vai construir um instrumento, que você tenha um pouquinho de conhecimento de música para a afinação desses instrumentos, né? E até mesmo para o próprio som que ele vai fazer. Construir tambor, construir chocalhos, né? Isso tudo é muito fácil. E esses instrumentos fazem grandes efeitos, não é mesmo? Um tamborzinho com papel, né, aquele papel de cimento, quando você coloca ele, amarrou bem amarradinho, bota uma água nele por cima e põe no sol para secar. Você levar 15 minutos e está sequinho, ele está esticadinho. Você dá um pam, pam, pam e ele fica maravilhoso. E as crianças gostam demais dessas coisas. Eu, principalmente, trabalho numa comunidade muito carente, né? As crianças não têm Barbie, não têm controle remoto. Então, o que a gente consegue fazer com eles ficam satisfeitíssimos, né? Tanto nos instrumentos, até os brinquedinhos de roda, né?
pneus, os carrinhos, né? Isso é muito legal, né? Então não é difícil você construir hoje esses instrumentos, principalmente com essa reciclagem hoje, nessa fala de reciclagem que está muito, no Brasil principalmente, está grande, está amplo, né? É importante isso. Você ter um conhecimento musical é legal para poder você saber afinar o seu instrumento, saber o que você quer e principalmente deixar que as crianças ponham a mão na massa. Ótimo, né? Isso aqui é legal. Mônica? A orientadora de aprendizagem Gisele, do Teleposto de Angra dos Reis, diz que sabemos que é imprescindível o que nos mostra a afirmação do boletim que diz acordar e refletir a cultura popular como estratégia de ensino desde a infância é urgente e se faz necessário. Difícil saber quem somos se não aprendemos na escola o valor cultural e artístico da nossa formação enquanto brasileiros. Entretanto, ainda temos muitos colegas professores de educação artística que fazem seu trabalho voltado para desenhos, pinturas, colagens, etc. Para muitos não fazem sentido. Pensamos ser isso uma das grandes causas de vermos as aulas de educação artística serem tão desprezadas pelos colegas de outras disciplinas e por muitos alunos. Ela quer saber o que vocês acham e como é possível reverter essa situação. Mônica. Bom, eu não sou exatamente uma professora de educação artística. Eu sou professora de educação física. Mas trabalho com essa linguagem devido à minha experiência na companhia, né? Bom, como transformar um professor que é distante da sua cultura? Eu, sinceramente, não sei. Mas eu acho que a gente, profissional, merece um trabalho de reciclagem o tempo inteiro. E que esse trabalho, assim, que isso seja valorizado mais do que um trabalho de reciclagem, mas assim, estou pensando aqui agora, assim, acho que quem tem que valorizar isso são as secretarias de educação para trazer essa informação lá de cima, para que a gente vá absorvendo esse conhecimento e possa trabalhar, modificar o nosso trabalho. Bem, vamos a um rápido intervalo. Na volta, os convidados apresentam suas últimas considerações sobre o programa de hoje. Os nossos convidados vão apresentar agora os principais pontos do debate. Norma, eu começo com você. Bom, o que eu gostaria de afirmar é que quando a gente tem, assim, um grupo de alunos, quando a gente tem essa tarefa da educação, essa oportunidade de estar trabalhando com jovens, crianças, com essa intenção mesmo dessa troca de educação, eu diria que seria uma troca. O mais importante é realmente educação é detalhe, você tem que conhecer cada aluno, tem que ter esse espaço. As coisas não podem ser, assim, muito rápidas. Eu sei que as turmas são muito grandes, eu sei que o professor, sabe, acaba tendo que ser um herói no meio de tanta exigência, de tanto relatório que ele tem que fazer, de tantas coisas dentro de um espaço escolar. Mas não dá, a gente não pode, isso é fundamental, você poder escutar cada aluno seu, você poder entender a demanda mesmo da turma, você perceber os brinquedos, você estar com aquele interesse, gostar mesmo de ver como que ele está brincando no recreio, se aquilo está te agradando, você falar como você mesmo, você também trazer a sua criança à tona, estar sempre brincando com eles, sabe? O teu humor, você, se é a infância, você trazer o seu palhaço à tona também. Então, assim, você se perceber artista, você trabalha com arte, educação artística, então você se perceber como um ser artista. Tá ok, Norma, muito obrigado. Mônica, suas considerações finais. Eu queria voltar à pergunta anterior da Gisele e pensar na formação desse profissional, que pode também ser o grande ganho para que a gente traga esse valor cultural artístico para dentro da escola e para a formação desses brasileiros. Agora, eu queria também trazer a importância que eu acho que tem do profissional com as dificuldades de trabalho dentro da escola, que são as trocas. Eu acho que eu só sou o profissional que sou hoje
porque eu tenho abertura para trocar com o outro. E o outro é o meu aluno, o outro é o profissional que está do meu lado, o outro é a família, o outro é a rua, é a televisão. Quando eu dialogo com todos esses aspectos da vida social de hoje em dia, eu consigo buscar estratégias para motivar e sensibilizar o meu aluno a aprender um pouco mais do que é ser brasileiro. Perfeito. Obrigado, Mônica. Xavier, suas considerações finais. Pois é. Professor, a inspiração só não adianta. Às vezes a gente fica inspirado, mas a gente às vezes não consegue tudo que a gente quer. É legal, é importante que se vá à luta, que se pesquise, que estude, né? Que a gente possa buscar as informações nos livros, né? Existem grandes profissionais que escreveram sobre a cultura popular brasileira muito bem. Então isso está tudo documentado, a gente não pode querer tirar sozinho aquelas informações. E a gente tem que procurar essas informações nos livros e principalmente nas pessoas da sua comunidade, as pessoas que estão próximas de você, que conhecem muito mais do que a gente, né? Essas manifestações, e pode, sem dúvida, nos orientar para que o nosso trabalho cresça. É assim que eu faço, é assim que eu vejo muitas pessoas fazendo e tenho certeza, dá certo. É só a gente ter coragem para sair na busca dessas informações. A gente não pode ficar em inspiração, porque às vezes a inspiração não vem. Você hoje se sente um profissional melhor? Sem dúvida. O tempo faz com que a gente se sinta, né, cada vez mais cheio de informações, né? A gente sempre, quando você tem vontade de buscar essas informações, quando você quer conhecer o seu trabalho, quer fazer o melhor, você vai longe. E é isso, seu autoestima, o que você sente é diferente do que você sentia no início do seu trabalho. Pode ter certeza disso. Obrigado, Xavier. De nada. Bem, o Salto para o Futuro de hoje chegou ao final. Quero agradecer as presenças da Norma Nogueira, integrante do Núcleo Céu na Terra, da Mônica Ferreira Luquete, professora do Núcleo de Artes Alencastro Guimarães, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e integrante da Companhia Folclórica do Rio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do Jorge Xavier da Silva, animador cultural do CIEP 267, Maria Aparecida Lima Souto Tostes, em Miracema, no Rio de Janeiro. No próximo programa, o Salto apresenta mestres populares e os trabalhos sociais dentro das escolas em comunidades. Até lá.